Vocês conseguem ver aquela ponte ali ao fundo? Ela se chama Ponte 25 de Abril e está sobre o rio Tejo, ligando a cidade de Lisboa, Portugal, à cidade de Almada. Ela se chama 25 de Abril por causa da Revolução de 25 de Abril, também conhecida como a Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura que havia aqui em Portugal. E, como estou em Lisboa, em Portugal, nada mais oportuno do que fazer alguns vídeos que tenham alguma relação com este maravilhoso país. Uma das pessoas que mais me marcaram, influenciaram minha maneira de pensar, o modo que tenho hoje de ver a vida e as coisas, tem muito a ver com Portugal. Ele mesmo não nasceu aqui, mas a família dele toda era de Portugal. Estou falando, ou como dizem os portugueses, estou a falar de Baruch Spinoza, também conhecido como Bento de Spinoza ou Benedito de Spinoza, porque Bento é a tradução para o português do nome hebraico Baruch. Só que antes de falar de Bento de Spinoza, eu preciso falar de alguém que nasceu em Portugal e que tem a ver com toda essa história de Bento de Spinoza. Estou a falar de Gabriel da Costa. Gabriel da Costa nasceu na cidade do Porto, ao norte de Lisboa, no século XVI. E ele era cristão, de família cristã. No entanto, não de uma família cristã comum. A família dele tinha sido judaica. Eles eram judeus obrigados a se converter ao cristianismo. No século XVI, em Portugal e na Espanha, os judeus eram proibidos de praticar o judaísmo. Então a família de Gabriel e ele próprio eram cristãos obrigados, né? Eram judeus obrigados a ser cristãos. E esse Gabriel, ele fez como se fosse uma faculdade, né, de religião lá em Coimbra. Tá? Então ele era católico fervoroso, mas, repito, de família de tradição judaica que havia se convertido à força para não morrerem. Só que esse Gabriel, a certa altura, ele começou a perceber que o cristianismo ensinava muitas coisas de que ele não gostava, pelo menos não à luz da Bíblia. E ele sabia que tinha essa tradição judaica na família, que os familiares, que os seus antepassados foram convertidos à marra ao cristianismo. Então essa curiosidade o levou a passar a estudar o judaísmo em segredo, porque era proibido. Então ele foi se afastando interiormente do cristianismo e se reaproximando às raízes de sua família, às raízes judaicas. Se aprofundou no judaísmo a ponto de trazer alguns de seus parentes de volta para o judaísmo. Só que tudo isso sempre em segredo. Se as autoridades descobrissem que eles em segredo praticavam o judaísmo em Portugal, eles seriam presos e queimados.
Alguns parentes desse Gabriel da Costa tinham sido queimados porque não se deixaram converter ao cristianismo. Então, com medo da Inquisição portuguesa, esse Gabriel da Costa se mudou para a Holanda, porque lá havia certa liberdade religiosa. Lá os judeus podiam praticar o judaísmo mais ou menos livremente. Então milhares de judeus portugueses fugiram de Portugal para Amsterdã. Assim também os pais de Baruch Spinoza, de Bento de Spinoza, eles também fugiram de Portugal e se estabeleceram em Amsterdã, onde havia uma comunidade portuguesa, judaica. Havia uma sinagoga portuguesa em Amsterdã. Eles falavam português nessa sinagoga e também o hebraico. E lá, então, em Amsterdã, Bento de Spinoza nasceu, de pais portugueses. Mas voltemos a falar ainda sobre Gabriel da Costa, porque isso é muito importante para o pensamento que Bento de Spinoza viria a ter. Esse Gabriel da Costa, então, ele voltou às raízes judaicas, foi membro da sinagoga lá de Amsterdã, mas ele tinha um pensamento crítico por natureza, razão porque ele tinha deixado o cristianismo e se reconvertido ao judaísmo. Só que agora, lá em Amsterdã, o pensamento crítico de Gabriel da Costa o fez notar que os judeus também praticavam um monte de incoerências, rituais, coisas que não estavam na Bíblia, tradições rabínicas, etc. e tal. E ele se desencantou com esses judeus lá da sinagoga. E com o judaísmo também, porque ensina coisas que ele achava incoerente com a Bíblia judaica. E então ele foi advertido. Os rabinos-chefes lá da sinagoga de Amsterdã excomungaram Gabriel da Costa. Naquela época, ser excomungado era ainda mais difícil, trazia ainda mais traumas do que hoje. Se hoje já é muito complicado sair de uma igreja, ser riscado de uma igreja, imagine aí muitas pessoas que toda a sua família está numa igreja, todos os seus parentes, todos os seus amigos, e essa pessoa é arriscada dessa igreja. É muito conflitante. E naquela época mais ainda. Então, Gabriel da Costa se viu obrigado a até sair de Amsterdã e foi morar em Hamburgo, na Alemanha. Lá ele frequentou a sinagoga de portugueses que havia lá, mas aconteceu a mesma coisa, porque ele tinha essa mente crítica. E lá ele começou a dizer coisas que desagradaram os rabinos. Então ele foi excomungado também da sinagoga lá de Hamburgo. Motivo porque ele acabou regressando a Amsterdã. E ele não via sentido, era muito difícil viver banido da sinagoga, porque os judeus não falavam mais com ele. Então ele decidiu voltar a frequentar a sinagoga de Amsterdã. Só que havia uma condição. Ele teria de se retratar publicamente, teria de negar as suas heresias diante de toda a sinagoga. Mas ele não queria fazer isso de coração. Ele estava com vontade de voltar à sinagoga apenas para ter o convívio com as pessoas, para não viver em isolamento, que isso, de certa maneira, o torturava. Então, os rabinos redigiram um texto
Eles redigiram e disseram: você vai ler esse texto se retratando diante de toda a sinagoga. E ele fez isso de maneira formal. Só que isso não foi suficiente. Os rabinos o prenderam a uma coluna e ele foi açoitado diante de toda a sinagoga. Mas isso também não foi suficiente. Depois de ser açoitado, eles o colocaram deitado sobre o limiar da porta de saída da sinagoga, e todos os membros da sinagoga portuguesa de Amsterdã tinham de passar sobre ele, pisar nas costas açoitadas de Gabriel. E isso foi uma humilhação, obviamente, muito grande para ele, grande demais para ele suportar. Acredita-se que Bento de Spinoza, que era ainda criança ou jovenzinho, presenciou isso, essa humilhação pública de Gabriel da Costa, Gabriel o Pensador. E isso muito provavelmente marcou Bento de Spinoza profundamente. Essa humilhação de Gabriel da Costa foi tão grande que ele não conseguiu mais viver com ela. E algum tempo depois, Gabriel da Costa se suicidou. Deu um tiro em si mesmo. Naquela época os revólveres não eram tão bons como hoje. E ele se feriu de maneira muito feia. Então ele morreu sofrendo muito por causa de intolerância religiosa. A família dele e ele próprio tinham sido perseguidos pelo cristianismo em Portugal. Gabriel da Costa foge para Amsterdã para viver em liberdade religiosa, e lá, entre os judeus, ele novamente é vítima de intolerância religiosa e acaba se suicidando. Antes dessa indizível humilhação pública, Gabriel da Costa, que em Amsterdã tinha adotado a versão hebraica de seu nome, Uriel, tinha escrito 2 obras em que faz críticas muito fortes ao judaísmo. Após essa humilhação, ele redige ainda uma curta autobiografia intitulada Espelho da Vida Humana, em que relata sua angústia como vítima da intolerância religiosa e da impossibilidade, naquela época, de ser um livre pensador. No próximo vídeo, falarei sobre Bento de Spinoza, a pessoa que mais influenciou meu pensamento. Um forte abraço.